Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a este Pai por ter nos concedido mais uma vez a oportunidade no corpo físico para darmos continuidade ao nosso trabalho de esclarecimento e evolução espiritual. Agradecemos a Deus por ter nos concedido este instrumento que nós temos à nossa disposição para trabalharmos a nossa melhoria. Agradecemos a Deus também por ter nos enviado Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, que nos deixou estes belíssimos ensinamentos de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados trabalhadores, mensageiros de Jesus, que constantemente estão conosco para nos auxiliarem em nossa caminhada. Agradecemos a todos vocês, irmãos e irmãs, companheiros e companheiras de jornada, que constantemente estão conosco aqui nestas páginas virtuais, estudando juntos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. E hoje, aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. O capítulo de hoje é o capítulo de número 46, que tem como título Na Tarefa da Paz. No nosso último encontro, quando estudamos o capítulo 45, também Emmanuel estudou aqui conosco e deixou estes belíssimos ensinamentos também acerca da paz. Então, no capítulo 45, nós estudamos no sustento da paz. Então, neste capítulo 46, na tarefa da paz, estamos realmente realizando a nossa tarefa para a implantação da paz aqui neste mundo, começando pelo nosso mundo interior. Estamos pacificando o nosso interior, o nosso mundo íntimo. Ele já está em paz, ele já está pacificado, porque sem sombra de dúvida que a paz do mundo externo começa com a minha pacificação interior. A paz do mundo começa em cada um de nós. Não é possível nós auxiliarmos na pacificação do mundo se ainda nós nos encontramos em guerra no nosso mundo interior. Mas antes de começarmos aqui nas palavras de Emmanuel e Chico Xavier, faremos mais uma vez leitura do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. E o capítulo também é o de número 46, que tem como título Todas as Pessoas. Então, aqui neste capítulo 46, Irmão José nos fala da seguinte maneira: destacando os defeitos dos que convivem contigo, muitas vezes deixas de perceber-lhes as qualidades. Então aqui, irmão José nos chama a atenção que, via de regra, nós ficamos
apontando e nos preocupamos em apontar os defeitos dos que convivem conosco, e aí, em apontar os seus defeitos, nós deixamos de perceber e apontar, evidenciar as suas qualidades. Sem sombra de dúvida que todos aqueles que convivem conosco também têm qualidades. Então é preciso que olhemos com os olhos do coração para enxergarmos as qualidades, em especial daqueles que convivem conosco. Irmão José ainda acrescenta o seguinte: acaso, por conta de uma só fruta deteriorada, ali pender do galho, condenas ao machado a árvore que se cobre de frutos saborosos? Ou seja, nós iremos condenar uma pessoa simplesmente por um equívoco, por um erro? Aqui ele traz como simbologia, uma comparação, uma árvore frutífera que está coberta de frutos saborosos, e aí você verifica que lá no meio, em um galho, existe uma fruta podre. Você irá condenar aquela árvore, você irá cortar aquela árvore frutífera simplesmente pelo motivo de ali no seu galho ter uma fruta que não é boa, que está podre? Sem sombra de dúvida que não. E os nossos companheiros de jornada, e você, e eu, que também nos comportamos de forma equivocada? E aí ela acrescenta: porque se mostra poluída ao longo do trajeto que percorre, a fonte deixa de ser cristalina na nascente, de onde se põe a jorrar? Sem sombra de dúvida, conforme ele traz aqui como numa outra comparação, uma outra simbologia, nos questionando, ou seja, a fonte deixará de ser pura, deixará de ser cristalina, simplesmente pelo fato de que, por algum motivo, em um ponto do seu trajeto, a água se tornou poluída? Você irá condenar a fonte que ainda está jorrando água cristalina? E aí ele faz um outro questionamento. Pela infelicidade de um dia ou de uma hora, como julgar alguém que a vida inteira tem feito o possível para perseverar no caminho das virtudes? Então aqui ele nos chama a atenção desta forma. Então nós precisamos mudar as nossas atitudes, sem sombra de dúvida, que não podemos, conforme nos fala aqui, pela infelicidade de um dia ou de uma hora, como julgar alguém que a vida inteira nos auxiliou. Durante anos, durante décadas, essa pessoa nos auxiliou. E por último, irmão José ainda nos diz o seguinte: sobre a terra, todas as pessoas, quando observadas de mais perto, se assemelham ao diamante, que, embora o seu indiscutível valor potencial, antes de ir para a vitrina de uma joalheria, necessita ser lapidado. Então aqui ele faz esta comparação de todos nós a um diamante, que um dia, antes de ir para a vitrina de uma joalheria, um diamante altamente precioso, antes de ele ser lapidado, ele estava ali incrustado em uma pedra que ninguém lhe dava valor, nem lhe enxergava. A partir do momento em que ele foi retirado daquela pedra, da rocha onde ele se encontrava, foi lapidado conforme deveria ser lapidado, e se tornou uma joia altamente preciosa, e foi para a vitrine de uma joalheria, sem sombra de dúvida que todos o admiram. Então, sem sombra de dúvida que todos nós, conforme os espíritos amigos nos chamam a atenção, todos nós somos diamantes, que precisamos ser lapidados, e esta lapidação é responsabilidade de cada um de nós. Nós precisamos fazer e realizar em nós este processo de lapidação para que cada vez mais possamos brilhar
o diamante que somos, incrustado ainda nesta rocha. Mas sem sombra de dúvida que Jesus nos conhece, Jesus sabe do nosso potencial e, acima de tudo, Deus, nosso Pai, o nosso Criador, nos conhece e sabe do potencial também de todos nós. Um dia brilharemos a nossa luz. E aí começamos o capítulo 46 do livro Palavras de Vida Eterna, nas palavras de Emmanuel. Mas para começar as palavras de Emmanuel, ele trouxe como referência neste capítulo 46, na tarefa da paz, uma frase de Jesus, a anotação de João Evangelista, no capítulo 14, versículo 27, quando Jesus nos disse da seguinte maneira: a minha paz vos dou. Então aqui neste versículo Jesus disse a todos aqueles que estavam à sua volta: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Emmanuel destacou apenas esta frase: a minha paz eu vos dou. Então aqui Jesus nos disse desta forma. E como nós sabemos hoje que a paz de Jesus não é simplesmente nós ficarmos de braços cruzados, ficarmos na sombra e água fresca. Esta paz de Jesus é trabalho constante, principalmente trabalho de transformação. E aí Emmanuel começa as reflexões nos chamando a atenção da seguinte maneira: prestemos atenção na profundidade destas palavras de Emmanuel logo na primeira frase. Então ele diz o seguinte: todos ambicionam a paz. Todos nós falamos e dizemos, repetimos várias vezes que queremos a paz, que somos da paz, queremos a implantação da paz aqui no mundo. E aí ele questiona, aí ele diz ainda: raros ajudam-na. Então ele afirma que todos nós ambicionamos a paz, todos nós falamos que queremos a paz. No entanto, raros de nós ajudamos, damos a nossa contribuição para e pela implantação da paz aqui na Terra. E aí ele faz o questionamento: que fazes por sustentá-la? O que nós estamos fazendo para sustentarmos a paz? Se nós ambicionamos a paz, o que nós estamos fazendo? Qual a nossa contribuição para sustentar a paz ou para implantar a paz, começando a nossa volta, dando o exemplo da nossa pacificação? Porque se realmente nós ambicionamos a paz, nós não podemos agir de forma diferente. Nós precisamos realmente deixar transbordar de nós, do nosso ser, no nosso comportamento, realmente um comportamento de paz. Nós precisamos agir pacificando sempre. E aí Emmanuel acrescenta o seguinte: recorda que a segurança dos aparelhos mais delicados depende quase sempre de parafusos pequeninos ou de junturas inexcedivelmente singelas. Então, se nós pegarmos um motor, por exemplo, de um veículo, é bastante complexo, tantas peças que tem ali na composição de um motor, mas se faltar ali uma junta em um cabeçote, por exemplo, não sou mecânico, mas sei de algumas peças que tem ali no motor, uma junta simples ali num cabeçote ou em algum lugar para fazer ali a contenção dos líquidos que estão ali dentro, principalmente óleos lubrificantes, o motor não vai funcionar muito tempo. Conforme ele nos diz aqui, um pequenino parafuso em uma máquina, sem sombra de dúvida, um pequenino parafuso já será o suficiente para ela não funcionar. Então aqui ele nos falando destas coisas pequenas nesta engrenagem, exatamente para nos falar sobre o nosso comportamento em coisas pequenas, atitudes pequenas, porque Deus, Jesus de Nazaré, não espera de nós atitudes grandes no momento,
mas atitudes pequenas e constantes, assim como um pequenino parafuso, uma junta para auxiliar ali no motor. E aí ele diz na sequência: não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. Então aqui Emmanuel nos afirma que não haverá tranquilidade no mundo se todas as nações não se unirem e praticarem a tolerância entre si e a fraternidade. Mas sem sombra de dúvida que esta tolerância e fraternidade entre as nações, para trazer a tranquilidade para as nações, começa exatamente com esta tolerância e esta fraternidade com os povos que fazem parte de todas estas nações, conforme ele nos diz na sequência. E se a nação é conjunto de cidades, a cidade é um agrupamento de lares, tanto quanto o lar é um ninho de corações. Então, sem sombra de dúvida, que as nossas pequeninas atitudes neste ninho de corações que é o nosso lar, ou que são os nossos lares, que compõem os agrupamentos que fazem a cidade aparecer, que sustentam a cidade, assim a cidade faz com que exista uma nação, que é este conjunto de cidade. Então, para que realmente nós tenhamos tranquilidade entre as nações, é preciso que as nossas atitudes no nosso agrupamento familiar sejam realmente de paz. E aí ele acrescenta que a harmonia da vida começará desse modo no íntimo de nossas próprias almas, ou toda a harmonia aparente na paisagem humana será sempre simples jogo de inércia. Então aqui ele nos afirma que a harmonia da vida começará sempre das nossas ou por meio das nossas atitudes. Se não for assim, simplesmente será, conforme ele nos disse aqui, um simples jogo de inércia. Comecemos, pois, aqui nos convida Emmanuel, comecemos, pois, a sublime edificação no âmago de nós mesmos. Então a paz do mundo começa em cada um de nós. Então é preciso que comecemos a construção deste enorme edifício que é a pacificação entre as nações, pacificando o nosso âmago, o nosso íntimo, ou seja, a pacificação de nós mesmos. Não transmitas, nos alerta Emmanuel, não transmitas o alarme da crítica, nem estendas o fogo da crueldade. Não transmitas o alarme da crítica, nem estendas o fogo da crueldade. E ainda, Emmanuel, nestas belíssimas reflexões, ainda nos faz pensar, trazendo mais informações para nós da seguinte maneira: inicia o teu apostolado de paz. É preciso, se você, se eu, se cada um de nós ainda não iniciamos este trabalho de paz, Emmanuel nos convida, nos alerta da seguinte maneira: inicia o teu apostolado de paz, calando a inquietação no campo do próprio ser. Então, quando você for instigado por alguém a agir de forma diferente, não faça isto, conforme nos fala aqui, ó. Cale a inquietação no seu próprio ser. Não haja de forma diferente se você realmente quer iniciar e quer contribuir para a implantação da paz. Onde surjam razões de queixa, se a cooperação. Então, onde existir ou onde surgirem razões para você se queixar, razões para você reclamar, aqui nos fala Emmanuel que sejamos nós, cada um de nós, aquele que realmente coopera para a restauração e o equilíbrio, onde medrem espinhos de sofrimento, se a consolação que refaz a esperança.
E ainda ele diz: detente na tolerância divina e renova para todas as criaturas de teu círculo as oportunidades do bem. Então aqui ele nos fala, nos convida, nos conclama para que possamos renovar para todas as criaturas que estão à nossa volta a oportunidade de praticar o bem. Sejamos esta oportunidade fazendo a nossa parte. Reafirma o compromisso de servir. Então aqui Emmanuel nos convida para que possamos reafirmar perante Deus o nosso compromisso de servir, silenciando sempre onde não possas agir em socorro do próximo. Então, se eu não posso agir em socorro do próximo, não prejudique. Se eu não posso agir auxiliando o outro, então eu não posso prejudicar, conforme ele fala aqui, silencie. Ao invés de falar besteiras, que possamos, já que eu não posso auxiliar, se eu ficar calado, já será uma grande contribuição. E aí Emmanuel fala aqui para encerrar da seguinte maneira: ao preço da própria renunciação, disse-nos o Senhor: a minha paz vos dou. E para que, completa Emmanuel, e para que a paz se faça na senda em que marchamos, é preciso que à custa de nosso próprio esforço se faça a paz em nós. Então aqui Emmanuel fecha esses ensinamentos nos dizendo que para que se faça na senda da nossa caminhada, da nossa marcha, a paz, é preciso que à custa de nosso próprio esforço se faça a paz em nós. Então eu irei, você irá contribuir para a paz à sua volta, na sua caminhada, na minha caminhada, em implantando a paz em você, em eu implantando a paz, em eu implantando a paz no meu interior, ou seja, pacificando o meu interior, a fim de que possamos irradiá-la em tudo, no amparo vivo aos outros. Então, se eu quero realmente contribuir, eu preciso ser este exemplo vivo de exercício constante do apostolado da paz. Então é preciso, sem sombra de dúvida, que façamos esforços, conforme Jesus nos disse: fazei esforços. E sem sombra de dúvida que sem esforço não conseguiremos pacificar o nosso interior. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, e não ficarmos simplesmente nas reflexões, mas que possamos colocar mãos à obra, exercitando este apostolado de paz, pacificando o nosso íntimo, para que possamos contribuir ou dar a nossa cota de contribuição para a pacificação do mundo. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir, que possamos fazer esforços para seguirmos constantemente as pegadas do Mestre de Nazaré. Até breve, meus irmãos e irmãs.